E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor, esse é o canal Meus Monólogos. E no vídeo de hoje eu vim aqui responder meio que uma tag ajuda. O João Books tinha me tagueado há um tempinho atrás, então eu tô vindo gravar agora, super atrasado, mas ok. Então eu vou mostrar aqui os 10 livros que fizeram parte assim da minha história de leitura até hoje, que mudaram a minha vida de alguma forma. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Eu trouxe alguns livros ali que são bem importantes pra mim e me marcaram muito de alguma forma. Então espero muito que, se vocês não conhecerem eles, se vocês vão lá, tenta dar uma chance, tenta dar uma olhada um pouquinho da história, como que é, e enfim, peguem a indicação. Vou deixar o link de todos esses livros citados aí embaixo. Então, comprando por esse link na Amazon, vocês vão estar me ajudando muito. Se não forem inscritos no canal ainda, já se inscreve, porque isso vai ajudar muito. O canal tá quase chegando nos 1000 inscritos e eu tô super feliz. Falta menos de 150 pessoas. E então, vamos, esse mês talvez dê certo. Então já dá o like aí se você curtiu o vídeo e comenta pra mim qual foram os livros que foram importantes pra vocês. Eu vou dar uma olhada e a gente vai conversando sobre isso, beleza? Então vamos lá. Eu vou tentar mostrar aqui mais ou menos na ordem que eu lembrar de acontecimentos ou lembranças que eu tenho sobre essas leituras e como elas me afetaram. Vou começar aqui então pelo livro Eu Sou o Número 4, do autor Pittacus Lowry. Ele faz parte de uma série, Legados de Lawrence, se eu não me engano é esse o nome da série. Ele é uma ficção científica. A gente vai conhecer então esse menino que ele vai estar mudando de endereço, vai estar chegando na Terra. Ele tem tipo um cuidador que tá sempre com ele. Existem pessoas que estão atrás desse menino. A gente vai conhecer ele então como a pessoa chamada de 4. Existiam outras pessoas atrás dele e essas pessoas acabaram sendo mortas em ordem. Número 1 já foi, 2 e 3. Então agora essas, enfim, entidades, sei lá o que que é, não lembro agora, estão atrás dele. Ele é o número 4. Então, ele tá chegando em uma nova escola, enfim, conhecendo outras pessoas e tá em um novo endereço, porque ele continua fugindo dessas pessoas junto com esse cara que cuida dele. Só que chega um momento que ele tá meio que cansado disso tudo e ele não quer mais, tipo, tá fugindo, ter que se despedir de amigos e da menina que ele acaba tendo um envolvimento aqui no livro. Eu gosto muito porque ele tem um significado muito grande assim para mim. Foi o primeiro livro que eu comprei e tive aqui em casa. Eu lembro que eu tentei ler ele algumas vezes e bem depois assim que eu peguei ele, consegui terminar e completar ele. Foi uma história que eu amei. Ele tem até umas marcações aqui. Quando eu li eu ia fazer resenha, acabei não fazendo. Enfim, ele tá bem assim, ó, acabadinho, porque eu acho que ele molhou. Mas é um livro que é muito importante assim para mim por essa questão de lembrança de ter sido o primeiro que eu comprei, o primeiro que eu tive aqui na estante de verdade. Então sempre que falam sobre livros que me marcaram, eu sempre vou ter esse daqui na lista. E é um livro que eu gosto muito e quero continuar lendo a série. Talvez eu até releia esse livro aqui. Depois, eu não lembro exatamente a ordem desses dois, mas eu conversava muito com uma amiga minha que ela tem um gosto bem parecido comigo e ela me indicava bastante filmes assim e tal. E eu lembro que eu assisti As Vantagens de Ser Invisível e eu amei muito o filme. E eu não sei porquê, assim, eu não sei. Enfim, não lembro, mas eu acabei indo procurar o livro. Eu não lembro se eu vi alguém falando que tinha livro ou se eu simplesmente quis procurar. Enfim, mas se tornou o meu livro favorito, assim, de toda a vida nesse mundo. O filme também, sou apaixonado. Aqui a gente vai ter então a história do Charlie. Ele é um garoto de 15 anos. O livro vai ser escrito em formato de cartas, então a gente vai ter várias anotações aqui. O Charlie acabou de passar por um momento bem difícil, que ele perdeu a tia dele e o melhor amigo dele acabou de se matar. Então ele não tá conseguindo lidar bem com essas questões ainda, não tá totalmente entendido assim na cabeça dele. Ele tem alguns problemas em relação ao psicológico dele, assim, ele tem bastante ansiedade e outras coisas, alguns traumas por conta de tudo o que aconteceu. E a gente vai descobrindo isso conforme o livro vai passando. A gente vai ter aqui então o Charlie contando o dia a dia dele nesse novo ano na escola, em que ele vai conhecer o Patrick e a Sam, que vão vir a ser tipo melhores amigos dele ali.
e vão de certa forma tirar ele de uma bolha e mostrar pra ele o mundo assim em volta, sabe? Tudo que acontece. Aqui a gente vai ver então o Charlie descobrindo essas novas coisas, o Charlie indo pra festas, tal, tendo interesse romântico aqui e se interessando por outras coisas. E aí a gente vai ter muita questão da música aqui, como que ela se encaixa na história. Enfim, foi um livro que eu curti muito, a mensagem dele me ensinou muita coisa. Foi um livro super importante assim para mim, que eu consegui me identificar com o personagem e a história super me abraçou. E eu acho que é um livro muito importante para muita gente assim, tanto quem passa pelos problemas citados aqui, como para quem não também. Acho que é um livro que tem muita coisa para falar e sei lá, é importante demais essa história aqui. Eu acho que a partir de As Vantagens de Ser Invisível foi quando eu comecei a pegar mais esse gosto por leitura e, enfim, filmes que tenham adaptações, e eu comecei a pesquisar mais. E aí eu vim com A Garota que Eu Quero, logo em seguida, assim, foram bem juntos, eu descobrindo. Então, esse foi um livro que pra mim teve muito significado também na questão de descobrindo coisas e eu me identificando com um personagem. Aqui a gente vai ter um romance, ele vai contar a história do Cameron. Ele tem um irmão mais velho. Esse irmão dele é o tipo de cara que tipo fica com várias meninas, só que ele não liga muito pra isso, ele não se apega muito. Pra ele sempre vai ter outra, e é assim. E a namorada atual do irmão dele, ele acaba terminando e o Cameron acaba tendo interesse por essa menina. Só que ele não conseguia ver, tipo, a menina se interessando por ele de alguma forma ou enxergando ele. Até que ela começa a ver ele, enxergar ele de alguma forma, e eles vão meio que tendo um flertezinho assim, sabe? E é uma história super doce, assim, super simples, mas que me cativou de alguma forma. O personagem conseguiu me cativar. E é um livro do Marco Souza, que é o mesmo autor de A Menina que Roubava Livros. Então tem uma escrita super leve, super fluida, e é um livro bem curtinho também. E ele é super importante pra mim pela questão de eu ter me identificado com um personagem e também por ter sido um dos primeiros livros que eu li. Então, eu ter ele aqui é super importante pra mim também. Acho que todos os livros que eu cito aqui são super importantes pra mim e me mudaram de alguma forma, fizeram parte de mim de alguma forma, e eu tenho um carinho super especial também. Eu lembro que eu tava no último ano do ensino médio na escola, se eu não me engano, e foi quando eu conheci Percy Jackson. Eu tenho aqui o livro A Maldição do Titã e O Último Olimpiano. Foi bem na época que tava saindo o segundo filme, que é O Mar de Monstros, e eu comecei a ler. Tava um hype gigantesco nos livros e eu tinha comprado o primeiro, aí eu comecei a ler. Eu tava lendo na escola, eu levava ele e acabou se tornando uma das minhas séries favoritas, né? Percy Jackson e os Olimpianos. Acho que foi uma das minhas entradas assim para o mundo de livros com fantasia, e foi bem importante para mim também. A história de Percy Jackson, a gente vai conhecer então a mitologia grega por parte do Percy, né? Que ele é filho de um deus com uma humana, então ele é um semideus. E alguns monstros vão começar a ir atrás dele, porque vão estar sentindo o cheiro dele bem mais forte, porque aqui ele está completando 12 anos já. E é uma idade em que isso tudo fica bem mais forte assim no universo ali dos semideuses, enfim. Ele vai então para o acampamento Meio Sangue, onde acontecem alguns treinos com outras crianças que são filhas de deuses também. Lá ele vai conhecer algumas pessoas e ver que tem outros como ele. Então ele vai descobrir também que ele faz parte de uma grande profecia em que ele vai ter que ou salvar o mundo ou ele vai acabar destruindo de vez. São livros super legais, assim, super envolventes. A leitura, a escrita é super fluida. Cada capítulo tem uma coisa diferente que você fica chocadíssimo, assim, gritando durante a leitura. São histórias que eu amo demais, amo muito, muito, muito. Tô super feliz que vai ser adaptado pra série de TV pelo Disney Plus e estou super empolgado. E fizeram parte, assim, da minha
historinha super curta de leitor até hoje. E eu tenho um carinho gigantesco por essa série aqui. Não tenho certeza também se já veio esses depois, mas eu acho que foi Jogos Vorazes. Eu tenho aqui Chamas e a Esperança Todos Saem primeiro. E o da Cantiga tá ali, mas eu não li a Cantiga ainda. Então, vou falar desses aqui. Ah, Jogos Vorazes eu acompanhei a partir do segundo filme, eu acho. É, comecei a ler os livros, eu ganhei os livros, eu comecei a ler e eu fiquei apaixonado por essa história, fiquei apaixonado pela Katniss e toda a história dela com os jogos e esse ambiente aqui onde a gente tem toda uma questão política que era uma coisa que eu não tinha visto ainda nos livros que eu estava começando a ler. Então, a trilogia Jogos Vorazes foi algo que eu consegui aprender e absorver muita coisa assim. E acho que parte das coisas que eu penso e a forma como eu penso tudo tem muito culpa que isso aqui, ó. São livros super especiais pra mim que eu sou completamente apaixonado pela história e tudo que a Suzanne Collins escreveu aqui me ajudaram muito, contribuíram muito pra mim de alguma forma. Então, são outros assim que fizeram parte de mim, fazem até hoje e eu vou panfletar sempre que eu puder. Quero reler sempre que eu puder. Eu reli o primeiro esse ano, eu tô relendo o Em Chamas agora. Mas, enfim, eu sou apaixonado pela trilogia de Jogos Vorazes e com certeza eu falo que é minha série favorita. Depois a gente teve então A Culpa é das Estrelas, que foi um livro assim que eu me apaixonei muito. Foi o que me fez começar a gostar do John Green. Eu li ele antes de eu ver o filme. Eu lembro que eu vi o trailer e aquilo ali me emocionou tanto. E a trilha sonora que já tinha ali. Eu corri pra conseguir ler o livro antes de assistir o filme. Eu assisti o filme na estreia. Eu saí de lá carregadíssimo, assim, chorei horrores naquele cinema de soluçar. O olho todo inchado. Aqui a gente vai ter a história da Hazel e do Gus. A Hazel, ela tem estado de câncer terminal. Então, aparentemente, ela vai morrer. Só que estão testando um novo remédio com ela. E ela frequenta também grupos de apoio. Lá ela vai conhecer o Gus, que ele tinha câncer também. E aí teve um problema na perna dele por conta disso. E só que o câncer dele foi curado, aparentemente foi curado. E aí eles acabam se conhecendo lá e ele tenta meio que uma aproximação com ela, uma amizade com ela, só que ela é meio receosa com isso, porque ela não quer que pessoas se aproximem dela, porque uma hora ou outra ela vai acabar morrendo e essas pessoas vão sofrer, e enfim. A gente vai ver aqui então essa história de romance entre eles surgir com o passar do livro, e eu gosto da forma como isso foi acontecendo aos poucos, não foi algo corrido, sabe? O romance que entre o Gus e a Hazel foi algo super construído e acho que foi uma das coisas que me fez amar muito aqui, sem contar as metáforas que o John Green usa. Eu sou apaixonado pela escrita dele e a história de A Culpa é das Estrelas e tudo o que ela significou na época pra mim, porque eu vivi aquele momento de ficar animado com um trailer de filme e assistir o filme na estreia e ler o livro antes, sabe? Então foi algo que eu curti demais, demais, demais. E é meu livro favorito do John Green. E amo, inclusive eu quero reler esse livro. E eu vou fazer isso em algum momento e que seja em breve. Depois eu vou estar aqui então o livro Se Eu Ficar da Gale Forma. Esse é o segundo, é uma duologia. Esse é o Para Onde Ela Foi. Foi outro caso de eu ler o livro antes de ver o filme. O livro foi lançado na época da Bienal de São Paulo e foi panfletado muito o livro Se Eu Ficar. Eu lembro que na Bienal tinha um cartaz gigantesco com a capa do primeiro livro, que era a capa do filme, porque ia sair o filme já e aí lançaram tudo junto e vários booktubers estavam falando sobre o livro também. Eu curti muito a história, foi ali que eu me apaixonei pela Gale Forman também. Eu tenho vários livros dela aqui. Se eu ficar, vai contar a história da Mia. Ela vive em uma família de roqueiros e ela é a única pessoa ali que gosta de música clássica, então ela se vê meio fora da caixinha, assim. E ela tá sempre praticando e ela vai entrar pra faculdade de Juilliard, então ela tá treinando porque ela vai ter que fazer a prova. Só que em um dia de muita neve as aulas são canceladas e os pais dela também não vão trabalhar por conta disso. Eles ficam em casa, só que daí eles resolvem ir pra casa dos avós de Mia.
Só que no caminho o carro acaba meio que derrapando assim na curva e bate com um caminhão e aí acontece um acidente. Nesse acidente eles acabam sendo jogados do carro e aí quando a Mia acorda, parece que não aconteceu nada com o corpo dela. Ela vê assim, ela tá com a pulseira dela ainda, tipo, não tem nada. Só que daí ela começa a olhar ao redor e ela vê que, tipo, o corpo dela tá ali no chão, só que ela meio que saiu do corpo, ela tá ali a alma, sabe? Começa a vagar ali. E ela vê toda a cena ao redor, o pai dela, o irmão, a mãe dela. E tipo, os pais dela acabam morrendo ali no acidente mesmo, só que o irmão dela ainda não morre ali. E com o passar do livro a gente vai descobrindo que a Mia vai ter que tomar uma decisão de que se ela quer continuar viva e começar ali a vida dela tudo de novo, tentar retomar ela e ser uma menina órfã agora, ou se ela quer morrer mesmo e ir ao encontro da família dela, que acabou morrendo ali no acidente. O livro vai se passar em 24 horas, em que a Mia vai estar tentando tomar essa decisão, então a gente vai ter alguns flashbacks também, que vai ser meio que mostrando toda a história dela, tudo que aconteceu na vida dela até hoje, pra, de certa forma, ajudar ela a tomar essa decisão. Então foi um livro que eu curti muito mesmo. Tem essa sequência aqui, que é do ponto de vista do menino que é o namorado dela. Então a gente vai ver um pouquinho dele também no livro. Enfim, eu curti muito, gosto muito da escrita da Gayle Forman. E é outra autora assim que eu sou apaixonado. E me marcou muito. E eu sempre vou lembrar dessa época quando, enfim, se falar sobre esses livros dela, principalmente o Se Eu Ficar. E foi um livro que eu curti muito o filme também. O filme eu não vi no cinema porque eu não consegui, mas eu gosto bastante do filme também. Eu nem lembro a ordem mais dos outros, mas enfim. Vou citar aqui O Lado Bom da Vida, do Matthew Quick. Foi outro livro nesse gênero aqui que eu li, gostei muito. Foi um dos primeiros de quando eu comecei a ler livros que falam sobre algumas doenças mentais. Uh, Esse livro aqui me ensinou muita coisa em relação a isso e foi abrindo mais minha mente para esses assuntos. Aqui a gente vai ter a história do Pet, então ele passou um tempo internado em um hospital para tentar se curar e depois de alguns anos ele acaba saindo de lá e ele acha que a vida dele tá toda como ele deixou. Ele ainda tem uma esposa, enfim, ele acha que tudo tá no mesmo lugar em que ele deixou. Só que quando ele sai, ele descobre que ele não tem mais essa esposa, não é mais casado. Os amigos dele estão bem estranhos com ele, o pai dele também. Então ele tem que lidar com isso, só que ele não consegue lidar muito bem com tudo isso, sabe? Depois que ele saiu do hospital, vê que a vida dele tá totalmente diferente. Esse é um livro que eu gosto muito por tudo o que ele trata e como a história lida com tudo aqui. A questão da ansiedade que o Pet tem e a forma como ele tenta lidar com tudo. Ele lê vários livros, ele faz muito exercício porque ele acha que isso vai ajudar ele. E a forma como ele tenta ver o lado bom das coisas realmente, sabe, apesar de tudo. Foi um livro que eu curti muito, toda essa vibe dele de positividade, que é algo que as pessoas precisam aprender muito. Eu marquei várias coisas aqui também. Eu quero tentar reler ele e fazer vídeo pro canal, porque é um livro que eu gosto bastante e eu não consegui falar sobre ele na época. O filme é diferente do livro, mas eu gostei bastante também. E esse autor, eu quero muito conhecer outros livros dele. Tem alguns que eu tenho vontade de ler. E foi um autor que eu amei conhecer, começando por esse daqui também. Peguei aqui também, então, O Doador de Memórias, da Lois Lowry. É outra saga, assim, de livros. São 4 livros. E eu curti bastante. Conheci na época da Bienal, que foi uma panfletagem desgracenta também com esse livro aqui e o filme que tava pra sair. Aqui a gente vai ter a história do Jonas. Essa história vai se passar em um mundo distópico, onde não existem mais lembranças de tudo que aconteceu, foram todas apagadas da mente deles, então todos os dias eles tomam um tipo de injeção para essas memórias ficarem excluídas, então eles não lembram o que é dor, eles não mentem, enfim, as cores também meio que sumiram e todo ano, se eu não me engano, tem tipo um evento em que são dados meio que trabalhos a
pessoas, essas crianças, e aí o Jonas fica com o trabalho de ser o recebedor de memórias, porque o cara que tinha todas as memórias, que é a única pessoa que tinha todas as memórias de tudo que aconteceu, ele já tá bem velho, então ele vai passar essas memórias pro Jonas. Só que ele começa meio que achar tudo muito estranho e ele vai tentar ver o que ele vai fazer com tudo isso, sabe? Foi uma história que eu gostei bastante também. Ele é um livro que faz parte de uma quadrologia, mas ele pode ser lido como algo independente também, porque são histórias diferentes em cada livro. Tem uma certa ligação, mas pode ser lido sozinho também. Na época da Bienal, esse livro foi muito falado, porque tava para sair o filme também. A Taylor Swift fez parte do elenco do filme também, tem até uma entrevista com ela no final desse livro. Eu li os 3 livros, falta o último, só que eu não achei ainda, então eu acho que ele não foi lançado no Brasil. Não tenho certeza também, mas eu gostei bastante, gosto da escrita da Lois Lowry e acho que as pessoas deviam conhecer mais essa história aqui, porque ela é incrível demais. O último que eu vou falar aqui, eu não tenho ele físico, mas é o Maze Runner, Correr ou Morrer. Ele é uma trilogia, porém tem mais alguns outros livros, eu acho que são 2. E vai sair mais um esse ano, é ano que vem, que daí são prequel. Ele vai contar a história do Thomas. Ele é um garoto que do nada assim, de repente, ele acaba acordando dentro de um elevador. Esse elevador tá subindo, subindo, subindo. Quando ele vê, ele chega em um lugar que é tipo um campo gigantesco, em que eles chamam de clareira. Chegando lá, ele vê que tem vários outros garotos lá que, enfim, vivem nesse lugar e ele não faz a menor ideia de qual é o nome dele, de onde que ele veio, quem é a família dele, não sabe de nada. Ele chega lá com zero memória sobre a vida dele. Chegando lá, ele descobre que esses meninos chegaram lá da mesma forma e toda semana ou é todo mês alguém que eles não sabem quem é também envia comida pra eles, envia um monte de coisa lá e existe um labirinto em volta desse campo e eles meio que ficam tentando desvendar esse labirinto para tentar fugir desse lugar. É um mundo distópico também que acontece isso. Conforme vai passando, a gente descobre que tem um governo ali por trás disso tudo. E, enfim, estão passando por testes. E aí os meninos ficam tentando, enfim, descobrir como sair desse labirinto. Só que depois de alguns dias do Thomas ter chegado lá, chega uma garota. E ela vem com um bilhete escrito que ela é a última. Ou seja, ela seria a última pessoa. Eles acham muito estranho primeiro que chegou uma garota, já que sempre era menino. E ainda mais que ela vem com esse bilhete e ainda por cima ela chega falando o nome do Thomas, ou seja, aparentemente eles se conheciam. E aí começa todo o problema. São livros que eu gosto muito e acho incrível também, então eu super indico pra vocês e com certeza fizeram parte assim da minha história com livros. Enfim, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, então dá o like e se inscreve no canal se forem novos. Vou deixar o link de todos esses livros aí embaixo, então vocês vão estar me ajudando muito comprando por eles. Então acho que é isso. Comenta aí qual foram os livros mais importantes pra vocês e a gente vai conversando. Até o próximo vídeo, então, e tchau!